Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui neste dia, mais especificamente para falar aos irmãos sobre a escola bíblica dominical. Nós estamos aqui dando falaremos um pouco sobre nossa aula. Devido a essa pandemia, nossas aulas foram suspensas temporariamente, assim como a maioria das igrejas. Mas, para não ficarmos sem as aulas, nós tomamos a iniciativa de retomar as aulas por aqui. Vamos fazer essas videoaulas por enquanto, até que as coisas se resolvam. E aí a gente retoma normalmente até as nossas aulas presenciais, como nós fazemos de costume. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, da direção do pastor Alcides Fávaro, e do setor de Osasco, sob a direção e supervisão do pastor Vanderlei Tadeu, e o nosso pastor local, o pastor Walter Miranda, que está nos dando todo apoio e incentivo para que nós possamos realizar esse trabalho. E nós esperamos que esse trabalho abençoe você, a sua vida, a sua família. É um trabalho de bênção, para nós que somos participantes da Escola Bíblica Dominical, e eu creio que vai continuar sendo, independente se longe ou perto. É um trabalho que com certeza vai abençoar e vai agregar na sua vida espiritual, como sempre fez. Amém, irmãos? Nós falaremos hoje a lição de número 12, que tem por tema Jesus, o homem perfeito. O tema da revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, da CPAD. Nós estamos apenas, como eu já disse, retomando as nossas aulas que foram interrompidas. Talvez nós estejamos em relação ao calendário de outras igrejas um pouco atrasado, é porque nós interrompemos mesmo, não retomamos, estamos retomando agora. Vamos dar continuidade de onde nós paramos. Então nós vamos retomar a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor esteja conosco, fale comigo, fale com você e que seja uma bênção para nós. Senhor, meu Deus e Pai, Deus querido, Deus de glória, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Nós te damos graças, Senhor, por o Senhor conceder este privilégio de nós estarmos aqui reunidos para falar um pouco a respeito da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, muito obrigado por este privilégio. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco, que nós possamos aprender a respeito da Tua palavra, como ela sempre faz, ela possa agregar em nós e trazer a nós bênçãos espirituais, Senhor. Que nós estejamos com nossos ouvidos abertos, prontos a ouvir e a entender tudo quanto o Senhor tem a nos dizer. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas que estamos ministrando aqui. Também abençoe, Senhor, as pessoas que estarão vendo e ouvindo, ó Pai querido, e assistindo. Que a vida desses irmãos, dessas pessoas venham ser abençoadas, Senhor. E que a Tua palavra continue a surtir efeito em nossas vidas, como o Senhor sempre faz. Fica conosco, esteja conosco, é o pedido que nós fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Como eu já disse, Jesus, o homem perfeito, é o tema da nossa lição de hoje. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Eu vou ler aqui e peço que os irmãos nos acompanhem. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 até o versículo 52. Eu vou ler aqui e os irmãos, se puderem acompanhar, nos acompanhem. Lucas, capítulo 2, do 40 até o 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados naqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O que diz, como eu já disse para os irmãos, o que diz nessa revista, especificamente nessa aula de hoje, nós vamos falar hoje sobre Jesus, o homem perfeito. E qual é o objetivo dessa aula? Na aula de número 11, a aula anterior, falou sobre o maligno, o anticristo. O diabo ele usa de diversas artimanhas para tentar enganar a humanidade. Mas nós sabemos que desde quando a humanidade, na pessoa de Adão, perdeu a sua comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, através de um homem que foi Jesus Cristo, nós alcançamos novamente a redenção. Ou seja, a humanidade foi redimida em Jesus Cristo, que também foi homem. Então o propósito desta lição de hoje é mostrar que Jesus ele é homem, ele foi homem e ele é Deus. Porque ainda nos nossos dias surgem doutrinas que muitas das vezes querem dizer que Jesus não foi homem, ou dizer muitas das vezes que Jesus não é Deus. E hoje, biblicamente, nós queremos falar aos irmãos que Jesus ele veio em carne, né, ele assumiu uma forma de homem, né, ele encarnou, morreu na cruz do Calvário, sofreu todas essas coisas como homem, sendo também Deus. Então eu coloquei aqui para os irmãos, nós vamos falar sobre esses dois pontos em todas as aulas, né, sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Creio que os irmãos estão vendo bem aí a natureza humana, a natureza divina, sobre esses dois pontos que nós falaremos nessa aula. Como eu já disse, diversas doutrinas surgem em todo o tempo, querendo colocar uma certa dúvida, muitas das vezes, nos irmãos, na igreja. Por incrível que pareça, irmãos, parece que é algo além daquilo que a gente já vem aprendendo há muito tempo, mas ainda há muitas pessoas, e surgem muitas seitas por aí, que colocam que Jesus não é Deus, ou que Jesus não é de fato o Filho de Deus. Surgiu uma determinada seita no início da igreja, nos primeiros séculos, através de um homem chamado Ário, essa seita ariana, que queria falar, ou eles colocavam que Jesus era um ser humano, um pouco superior aos homens, porém não chegava a ser Deus. Né? Ele era superior aos homens, porém ele não era Deus, ou ele não era o Filho de Deus. Então imagina, no início da igreja, ainda não tem uma organização bíblica como nós temos nos dias de hoje. Então, desde o começo, eu entendo que muitas das vezes essas dúvidas vão sendo colocadas desde o início da igreja até hoje. E por incrível que pareça, parece ser algo que para muitos é algo comum, natural, sem questionamento, mas ainda para muitos é algo que ainda causa dúvida. Nós queremos esclarecer essas dúvidas hoje em nome de Jesus, para que a sua fé cada dia mais seja fortalecida em Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor. O primeiro tópico fala o seguinte: Jesus, o verdadeiro Deus. Como eu já disse, Jesus ele era possuidor de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus não era 50% homem ou 50% Deus, né? Jesus não era meio homem e meio Deus, não é como na mitologia grega, né, que existiam os semideuses, não. Jesus era homem e Jesus era plenamente Deus. Jesus homem e Jesus Deus. Ele era, como eu já disse, ele tinha duas naturezas, humana e a natureza divina. Eu queria falar para os irmãos já de início que nós não podemos descartar e nem desmerecer essas condições. Porque a lição já coloca aqui, no primeiro tópico, né, e o subtópico 1, sobre sua eternidade com o Pai. Deixa eu ficar mais aqui para os irmãos me verem melhor. Sobre sua eternidade com o Pai. Na Bíblia, nós vamos ver isso ao longo da lição, já vinham muitas profecias a respeito de Jesus, que comprova que ele de fato era o Filho de Deus.
que ele de fato é o Messias. Se você ler a Bíblia e ler os evangelhos, ler as epístolas, você vai ver e vai ter certeza que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus. Não há questionamento a respeito disso. Então nós vamos mostrar para vocês agora. Isaías, lá no capítulo de número 9, versículo de número 6, já fala algo a respeito da eternidade de Jesus com o Pai. Aqui o irmão Wanderson, ele vai ler para os irmãos e vai nos ajudar nessa leitura. Os irmãos que têm Bíblia, acompanhem aí, leiam também. Nós vamos tentar ajustar esse vídeo, colocar as referências. Enquanto isso ainda não acontece, eu peço que os irmãos não acompanhem, prestem atenção na leitura. Por gentileza. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, um dos nomes que Isaías fala a respeito dele é justamente Pai da Eternidade. É isso Isaías falando a respeito do Messias. E quem é o Messias? Jesus, o Cristo. Que também significa o enviado, o escolhido, o Messias. Então, um dos nomes que Isaías fala, que é dele por direito, que ele teria, seria Pai da Eternidade. Então Jesus, ele é Pai da Eternidade. Jesus já estava com o Pai. Embora ele ainda não tivesse sido revelado, não quer dizer que ele era inexistente. Os irmãos entendem? Jesus sempre esteve, ele é coparticipante da criação. Nós vamos já ver isso daqui a pouco. Eu só quero dizer para os irmãos que Jesus sempre esteve presente. Ele não se manifestou, mas ele estava lá. E um dos nomes que Isaías diz a respeito dele é justamente o Pai da Eternidade. Então ele sempre esteve na eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele sempre esteve na eternidade junto com Deus, o seu Pai. Eu pediria também que o Vandes lesse já para a gente entender isso bem. João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é João falando a respeito de Jesus. Veja, Isaías diz que ele é o Pai da eternidade, e João diz que ele estava no princípio com Deus. Ele foi um instrumento para que todas as coisas fossem criadas, ou seja, por ele as coisas foram criadas. Então, ele estava no princípio com Deus. Nós vamos já ver esse versículo, João capítulo de número 1, nós vamos falar muito dele hoje. Então, ele já fala muito bem a respeito disso. Ele era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E olha só, e sem ele, veja como João é profundo na sua descrição. Nada do que foi feito seria feito. Então, Jesus sempre esteve. Jesus, ele estava junto com o Pai. Jesus sempre existiu. Assim como Deus é um ser autoexistente, Jesus sempre esteve também com o Pai. Como eu disse, não é porque ele não estava, ainda não tinha se revelado, não quer dizer que ele era inexistente. Muito pelo contrário. Jesus é Deus, E ele estava sempre com Deus na criação e em toda a história. Nós vamos ver algumas coisas aqui, os irmãos que estudam teologia, até os irmãos que não estudam, sabe que Deus possui alguns atributos. Queria destacar alguns deles, talvez os principais, ou de maior familiaridade de todos. E nós vamos ver que Jesus, conforme a Bíblia fala, também possuía atributos como o Pai. Quais são esses atributos? Por exemplo, onipotência. Eu pediria até que o Wanderson já deixasse aí separado para a gente. Mateus capítulo 28, versículo 18. Não dá para eu pôr no quadro aqui, porque eu já preenchi o quadro com algumas informações. Mas se os irmãos quiserem fazer essa anotação, um dos atributos de Deus é onipotência. E isso eu estou falando, irmãos, para a gente entender a respeito da eternidade de Jesus. Seus atributos semelhantes a Deus. Porque, de fato, Jesus era Deus, estava com Deus. Como João diz, ele era a palavra, o próprio verbo. Então ele possui alguns atributos iguais aos de Deus. E nós vamos ver isso de forma biblicamente. Pode ler, vamos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus é onipotente. Olha o que ele diz. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus era onipotente como Deus Pai.
Outra característica, Jesus ele é onipresente. Wanderson, Mateus, no mesmo capítulo 28, versículo de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha aí, Jesus ele é onipotente, ele é onipresente, esses são os atributos de Deus. Atributos também presentes em Cristo que nós estamos vendo aí, biblicamente. A Bíblia está nos apresentando quem é Jesus. E nós estamos conhecendo hoje, através dessa lição, quem de fato é Jesus, o que ele possui, onde ele estava, como ele se manifestou. E aqui nós estamos aprendendo. Jesus era onipotente, Jesus é onipresente. Vamos, deixa eu ler mais uma referência aí, Efésios, capítulo de número 1, versículos 22 e 23. Como se trata de uma escola bíblica, nós vamos usar bastante versículos hoje, vamos usar bastante referência para que essas informações fiquem bem fixadas na nossa mente, no nosso coração e possamos aprender o máximo de assuntos possíveis, o máximo de informação, porque isso é bom. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Viram aí? Jesus ele é onipotente, ele é onipresente. Não separei a referência, mas o próprio Jesus, os irmãos conhecem muito bem disso. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali no meio de vocês. Jesus ele é onipresente também. Jesus ele é, irmãos, onisciente. Colossenses capítulo 2, versículo de número 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e da ciência? Todos, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Ele tem toda a sabedoria. Nada fica em oculto diante de Deus. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Todo o conhecimento é dele. Mais uma referência a respeito disso. Como eu disse, vamos usar bastante a Bíblia hoje para que essas informações fiquem bem fixadas na nossa mente. João, Wanderson, capítulo 2, versículos 24, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz. João 2, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus bem sabia o que havia no homem. Ele é onisciente. Como eu estou dizendo aos irmãos, Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Diversas vezes, os irmãos vão ver no Evangelho, onde muitas das vezes, muitos fatos em relação ao ministério de Jesus se dá ante aos fariseus, aos líderes religiosos da época, e muitas das vezes eles pensavam algo e Jesus já falava aquilo que eles tinham pensado. Por quê? Jesus conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele conhece tudo. Outra característica, outro atributo de Deus presente em Jesus Cristo é a imutabilidade. Jesus ele é imutável, ele não muda. Prova disso está em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. É um versículo muito conhecido, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não há mudança nele. Então, eu estou trazendo todas essas características, irmãos, para que a gente possa entender que Jesus, isso a gente está falando sobre o seu aspecto divino, da sua natureza divina, para que nós possamos entender e compreender neste dia que Jesus de fato é Deus. Ele é o unigênito Filho de Deus. Outras características que a gente pode ver também em relação aos seus atributos, é o subtópico aqui do tópico 1, seus atributos, grandezas e perfeições. Por exemplo, Jesus ele é a fonte da vida. João capítulo de número 1, versículo de número 4, se o Wanderson puder ler aí, também já ajuda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte da vida. Isso eu estou falando de algumas características em relação à sua pessoa,
concernente à sua grandeza. Em relação à vida, aí a gente pode destacar algumas outras situações. Os irmãos lembram que quando Jesus chega em Betânia, lá o fato em relação a Marta e Maria e a Lázaro, quando Jesus vai lá em Betânia para consolar aquela família, para ressuscitar a Lázaro, Marta recebe Jesus com um questionamento. E a resposta de Jesus para Marta é: Marta, se você crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Jesus outra vez disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida, ele é a fonte da vida. Eu estou falando em relação à grandeza. Então veja, irmãos, a Bíblia por si só, ela se completa. Isso estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, a pessoa mais importante que existe, e a Bíblia comprova quem de fato ele é. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer aprender sobre Jesus? Leia a Bíblia e você vai saber o que Jesus pode se revelar para você. Muitas das vezes a gente quer aprender sobre ele em relação a muitas outras coisas, através de alguém falando, através de alguém pregando, através de alguém ensinando. Nós estamos ensinando e está agregando ao nosso conhecimento. Porém, eu tenho certeza, se você pegar os evangelhos e você leia a respeito dele, você lê as epístolas, você pegar a relação de todas as profecias que existem concernente a ele, você vai ver que de fato Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar a chegar nessa compreensão e você vai ter a plena certeza disso. Outra coisa em relação ainda ao tópico de número 1, nós falamos sobre a sua eternidade com o Pai, eu citei aqui os seus atributos, a sua grandeza, né, as suas perfeições. O que a gente não pode esquecer, irmãos, que até o subtópico aqui 3, Jesus ele se esvaziou da sua glória, porém ele não se esvaziou da sua divindade. É algo que a gente tem que frisar. Ele esvaziou-se da sua glória, porém ele não se esvaziou da sua divindade. Para isso eu vou pedir que o Wanderson leia mais um texto. Está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, até o versículo de número 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, esse versículo, ele fala muito bem sobre o que nós estamos já falando aqui aos irmãos. Eu vou falar mais uma vez, eu espero que os irmãos frisem isso. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Filipenses fala muito bem, aí no capítulo de número 2, o que nós estamos dizendo. O Silvano, se puder deixar esse trecho aberto, nós vamos perceber aí, lê mais uma vez o versículo de número 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí, sendo em forma de Deus, está falando da sua natureza divina. Agora lê o versículo de número 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui está falando da sua natureza humana. Nesses dois trechos, nós já podemos entender. O versículo 6 falou da sua natureza divina, o versículo número 7 já está falando aí da sua natureza humana. O que aconteceu? Jesus estava junto ao Pai em glória. Nós vamos ver isso mais um versículo para comprovar aquilo que nós estamos dizendo. E aí ele esvaziou-se da sua glória. E ele assumiu uma forma humana, né? Ele veio como um homem a esta terra. Experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos, sentiu dores. Nós vamos já ver isso daqui para frente. Então ele teve qualquer necessidade que um homem, que um ser humano tem, Jesus também teve e sentiu, como qualquer homem. Porém, sendo Deus. E o texto registra muito bem isso. Ele veio até essa terra, esvaziou-se da sua glória para cumprir o propósito de Deus, por amor a nós. E aí, Deus o exaltou, e ele deu um nome que é acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo, né, se dobre e confesse todos os joelhos que está no céu, na terra, embaixo da terra, que Jesus Cristo é
o Senhor. Então perceba, irmãos, Jesus ele esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Eu pediria que o Wanderson agora leia João, capítulo 17, versículo de número 5. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Viu aí? Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele possuía a glória com Deus. Ele esvaziou-se desta glória para cumprir a missão de vir aqui a esta terra. Porém, ele tinha sua glória junto ao Pai. Essa glória que ele tinha com o Pai, ela foi restituída. E é isto na oração aí que ali só apresenta como oração sacerdotal, uma oração muito bonita que Jesus fez em relação aos seus discípulos. E a nós também, nesse trecho aí em João 17, que ele está justamente falando, é isso que nós estamos dizendo aqui, a glória que ele tinha junto ao Pai. Ele tinha uma glória de Deus, né? A glória de Deus, da sua natureza divina, né? Ele não perdeu a sua natureza divina, mas ele não apenas deixou um pouco, por um tempo, a sua glória, que ele tinha com Deus, e assumiu uma natureza humana para cumprir um propósito. Meu irmão, vamos prosseguindo aqui a nossa lição. O tópico 2, nós vamos entrar agora em relação à sua natureza humana. O título desse tópico é Jesus, o verdadeiro homem. Nós estamos falando um pouco aqui sobre a sua grandeza, sobre as características de Jesus como Deus, né, da sua natureza divina. E nós vamos ver aqui agora Jesus, o verdadeiro homem. Porém, como eu disse inicialmente, existem profecias, na Bíblia está aí para que nós possamos ver, diversas profecias que apontam, né, sobre a vinda dele, como ele viria, qual seria o seu nome, onde ele nasceria, o que ele iria fazer. Então isso já foi profetizado, Deus já estava falando isso há muito tempo antes do seu nascimento. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que de fato Jesus é o Filho de Deus, que de fato Jesus veio para cumprir uma obra, que de fato Jesus veio como homem, sendo também Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Agora eu pediria que o Wanderson leia João capítulo 1, versículo 18. João 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Não, nós estamos falando de Jesus. Aquilo que eu falei no começo. Jesus, embora ele não, ainda no Velho Testamento, ele ainda não tinha se revelado, não quer dizer que ele era inexistente, não quer dizer que ele não existia. Ele ainda não havia sido revelado. Ele estava com o Pai, né? Estava junto ao Pai. Ele haveria de ser revelado depois de um tempo, porém ele sempre esteve presente no processo de criação. Olha aqui, diz João também, capítulo 1, versículo de número 3. Leia aí, vamos. Nós já lemos, mas leia mais uma vez, por favor. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nós estamos falando de Jesus junto ao Pai. Agora vamos falar aqui em relação a algumas coisas que acontecem com ele no Antigo Testamento. Nós estamos falando agora de Jesus, o homem. Existem duas grandes alianças na Bíblia. A aliança de Deus para com Abraão e de Deus para com Davi. E dentro dessas duas alianças se faz presente a pessoa de Jesus. E como isso? Vamos ver agora. Vamos, por gentileza, abra aí Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Gênesis 12, 1 ao 3, depois Samuel, e depois nós vamos ler Mateus, mas eu vou falando para você. Antes de você ler, apenas deixar bem claro, em relação a isso, Jesus sempre esteve presente em toda a Bíblia. Se os irmãos pegarem lá em relação, quando ele está andando com os discípulos, quando os discípulos estão indo a caminho de Emaús, o próprio Jesus encontra-se com eles, ele não se revelou em primeiro momento, mas o texto vai dizer que eles iam caminhando, e Jesus faz questão de acompanhá-los até Emaús, e ia pregando para eles a respeito da sua própria pessoa, de tudo que dele se achava escrito lá nas Escrituras, começando por Moisés e todos os
profetas. Isso é o próprio Jesus testificando para os discípulos e para nós que ele sempre esteve presente. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Ele sempre esteve presente. Leia aí, Vantes, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra serão benditas? Abraão é o patriarca da nação de Israel. Abraão, Isaque, Jacó, do qual vieram as 12 tribos. Ele é o patriarca. Então a aliança com Deus não está só relacionado a Israel. Porém, o último versículo que o Wanderson leu, vai dizer que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Como isso? Através de Jesus. E a gente sabe que Jesus ele veio da tribo de Judá. Portanto, Jesus ele era judeu, descendente também de Abraão. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16. Estou falando aqui das duas alianças, duas grandes alianças da Bíblia Sagrada, na qual Jesus está presente. É isso que nós estamos entendendo aqui. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É uma aliança que Deus está falando com quem? Com Davi. Deus está dizendo para Davi, ó, da tua descendência não vai faltar ninguém que se assente no trono. Estou fazendo uma aliança com você. Da sua casa, da sua geração, dos seus descendentes, vai ter alguém que sempre vai se assentar no trono. Ou seja, eu escolhi Davi, Deus escolheu o trono de Davi, a casa de Davi, da tribo de Judá, para que essa tribo, mais especificamente a pessoa de Davi, fossem lembrados, né, sempre ao longo da história. E o seu descendente, a sua descendência, seria uma descendência real de rei. E o que está apontando isso, essa aliança de Davi para com Deus, ou melhor, de Deus para com Davi, também está falando a respeito da pessoa de Jesus. E nós vamos ver isso agora. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Foi muito interessante nós lermos o Mateus aqui, porque o Mateus é um livro muito interessante. Ele fala justamente disso, né, em relação às profecias. Nós vamos já chegar nesse ponto. E cumpriu-se, como muitas das vezes nós vamos ouvir ao longo do livro de Mateus, e cumpriu-se que fora dito pelo profeta. E mais uma vez Mateus já inicia o seu texto dizendo a respeito disso, Jesus sendo descendente de Abraão, sendo descendente de Davi. Aqui todas as famílias da terra serão benditas a partir de Jesus, e nós sabemos que Jesus é o nosso rei, o rei de Israel, o rei de toda a terra, ele que vai se assentar no trono, e desse trono jamais vai ser tirado, que foi a aliança que Deus estabeleceu para com Davi. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Vamos dar prosseguimento aqui nessa aula. E eu estou falando isso para que os irmãos entendam que a Bíblia fala de Jesus, que toda a história aponta para Jesus. Aí estamos falando um pouco a respeito da sua humanidade, já introduzindo aqui sobre a sua glória com Deus e aquilo que a própria Bíblia fala a respeito da sua pessoa. Eu acabei de mencionar aqui que Mateus, o evangelista, ele fala muito isso em seu livro. Os irmãos que já leram o livro de Mateus vão perceber que ele vai dizer muito isso, e cumprir os que fora dito pelo profeta. Né? Ele está escrevendo a uma classe exclusiva ou específica de pessoas que eram judeus. E para mostrar que Jesus de fato era o Messias, ele estabelece um paralelo entre os acontecimentos do ministério de Jesus com o que os profetas já tinham dito. E a gente vai ver muito isso ao longo do livro de Mateus. Por exemplo, vamos ver algumas coisas aqui que a Bíblia já fala a respeito de Jesus. Por exemplo, que ele seria descendente de Judá. Gênesis 49, 10, Anderson, por gentileza. Gênesis capítulo 49, versículo de número 10.
problema aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha aí, tá dizendo, isso já tem um paralelo com a aliança que Deus fez com Davi. Isso aí é Jacó falando com o seu filho Judá lá atrás, né, já dizendo que o cetro jamais se apartaria dessa tribo. Né? Então, veja como Deus é tremendo. Já estabelece as coisas, os propósitos divinos, já é bem antes que alguém pudesse imaginar. Antes dessa aliança que Deus faria com o seu servo Davi, Deus já havia estabelecido o propósito através da tribo de Judá. Nós vamos ver isso aqui, eu vou ajudando também o Wanderson, e eu vou ler aqui o que diz Lucas. Vou ler aqui no celular para ser mais rápido. Lucas capítulo 3, versículo 33. Lucas 3, 33, que diz assim: Nação de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá. Capítulo 3 de Lucas está falando da genealogia de Jesus, a descendência, né, de Jesus. E Jesus é de fato da tribo de Judá. Mais uma vez, é a Bíblia se cumprindo. Wanderson, vamos ver agora a respeito do seu nascimento em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Miqueias 5, 1. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí, e tu, Belém. Olha o que diz no Evangelho agora. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. O versículo seguinte vai falar sobre a pergunta dos magos. E aí é a Bíblia se cumprindo mais uma vez. Jesus já vem sendo falado há muito tempo na Bíblia Sagrada. Estamos estabelecendo aqui um paralelo. O que diz no Velho Testamento, que foi profetizado lá, e o que foi cumprido no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Vamos ver agora a respeito do seu nascimento de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Olha a Bíblia se cumprindo. O que os profetas profetizaram, o que acontece na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Estamos estabelecendo um paralelo, para que os irmãos entendam que Deus já havia prometido lá atrás a respeito do seu filho. Nós já vimos aqui a respeito da sua descendência, que veio de Judá. Já vimos do seu nascimento em Belém, seu nascimento de uma virgem, né, através do Espírito Santo. Algumas outras referências, mas vamos apenas pular para que os irmãos, para que a gente possa ser mais breve. Porém, eu vou deixar as referências para os irmãos. Esse paralelo, a gente já falou da descendência, do nascimento de uma virgem. Os irmãos podem ver da fuga para o Egito, que está em Oséias, capítulo 11, versículo de número 1. Vai se cumprir em Mateus, capítulo 2, versículo 14. Quando ele começa a pregar na Galileia. Esse aqui nós vamos ler, Isaías 8 e 23, Wanderson, por gentileza. Isaías 8 e 23, depois você lê o capítulo 9 e o versículo 1 também de Isaías. 8:23. 8 e 23.
depois é o 9. 9, versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos anobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 12 a 16. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Então, irmãos, a Bíblia, ela se completa. A Bíblia fala a respeito de Jesus. Como eu já disse, ele não muda. Ele estava presente lá no Velho Testamento, estava presente no Novo Testamento, está presente em nosso meio aqui nessa aula, eu creio em nome de Jesus, está presente aí os irmãos que estiverem assistindo. Jesus não mudou. O que foi falado a respeito dele aconteceu de fato, para que você creia, para que você aceite, para que você reconheça que de fato Jesus é o nosso Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. E cumpriu-se mais uma vez o que fora dito pelos profetas. Glória a Deus! Então, irmãos, nós vamos ver que ele aparece no Velho Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, o que acontece? Ele se tornou carne. Ele é encarnado no Novo Testamento. Para a gente entender alguns pontos aqui interessantes para nós analisarmos essa questão, João capítulo de número 1, versículo de número 14, a parte já vai dizer que o verbo se fez carne, porque a gente já leu que ele estava com Deus, estava no princípio com Deus, era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. João está dizendo a respeito do verbo. O verbo é a palavra. O verbo era Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas através dele. E no versículo 14 ele vai dizer que o verbo se fez carne. O que é que João está dizendo? João está dizendo justamente tudo isso que a gente leu. Jesus estava presente lá no Velho Testamento, sendo anunciado, sendo prometido, desde lá do Éden, no capítulo 3, versículo número 15, a respeito da redenção da humanidade, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, já vem falando a respeito da pessoa dele. E no Novo Testamento, a gente vai ver que isso é evidente, isso é claro, quando Jesus surge, quando Jesus nasce de uma virgem, Jesus tem o seu desenvolvimento natural como qualquer outro ser humano, ele cresce, ele cumpre o seu propósito, inicia seu ministério, cumpre o seu propósito, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para a gente entender, a sua concepção foi sobrenatural, né? A concepção de Jesus foi sobrenatural. Nós vamos ver que Maria era virgem, né? Não teve um relacionamento com José, ela estava desposada, ela era noiva, porém, Jesus nasceu de uma virgem, sua concepção foi sobrenatural. Porém, o seu nascimento, ele foi natural como qualquer outro ser humano. E nós estamos falando aqui a respeito da sua natureza humana. A partir daí, o processo, ele é natural como qualquer outro, né? O verbo, ele se fez carne. Ele estava lá em carne, ele teve, como eu disse, teve um processo natural, como todos nós. A Bíblia vai falar a respeito do seu nascimento, a Bíblia vai falar a respeito das suas dores, né? Da sua tristeza. Para quê? Para que nós saibamos que Jesus era ser humano como qualquer outro. Eu torno a frisar mais uma vez que nós estamos falando aqui sobre a sua natureza humana. Eu disse que Jesus era possuidor de duas naturezas, divina e humana. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Vamos, abra aí. A respeito do seu nascimento, teve um nascimento natural. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Por gentileza. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito
sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Viram aí? Jesus teve um nascimento normal, como qualquer outro ser humano. Seu nascimento, mais uma vez eu torno a repetir isso. Sua concepção foi sobrenatural. O seu nascimento foi natural, como qualquer outro ser humano. O verbo se fez carne. Jesus nasceu como qualquer outra criança. Os magos lá, os irmãos bem sabem que vieram do Oriente seguindo a estrela e prestaram ali uma adoração a ele, trouxeram-lhe presentes, né? E a gente entende, através disso, que Jesus teve um nascimento e um desenvolvimento humano, como qualquer outro ser humano. Para a gente entender melhor isso, Jesus sentiu dores, incômodos, teve fome, como qualquer outro ser humano. Ô, Wander, sobra aí João, capítulo 19, versículo de número 28. É 28? É. Capítulo 19, versículo 28. E eu, para adiantar, já vou lendo Mateus, capítulo 4, versículo de número 2. Olha o que diz Mateus 4, 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pode ler, vamos. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Eu li que ele teve fome, ele leu que ele teve sede, nós sentimos fome, nós sentimos sede. Jesus também, como um ser humano, como nós, também sentiu fome, Jesus também sentiu sede, ele nasceu, ele cresceu, ele teve desenvolvimento como nós. Jesus era homem, irmãos, ele tinha natureza humana também, ele veio como homem a esta terra. Outra coisa, Mateus 26, 38, Wanderson, por gentileza. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentiu tristeza. Parece algo até um pouco longe da nossa capacidade de entendimento. Saber que o Filho de Deus, né, como ele era, ele possuía a sua natureza divina, ele era Deus, poderia sentir tristeza. Mas como homem ele sentiu. Como eu disse, sentiu sede, sentiu fome, sentiu tristeza. Nós podemos lembrar um outro fato, que, por exemplo, João capítulo 4 diz que ele se assenta numa região de samaritanos, junto a uma cidade, lá uma aldeia chamada Sicar, e pede água a uma mulher que vinha te retirar água do poço ali. Ou seja, Jesus sentiu sede, sentiu dores, como qualquer ser humano. E a respeito da sua natureza humana, para que a gente seja mais profundo, nossa linha teológica a respeito da composição humana, nós cremos que o homem é um ser tricotômico, né? Nós cremos na tricotomia, acreditamos nessa linha teológica. E Jesus também era um ser que, como qualquer ser humano, possui um corpo, uma alma e um espírito. Vamos ver isso também na Bíblia. Wanderson, abra por gentileza Marcos 14, 34. E eu vou ler aqui Mateus 27, 58. Jesus tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27, 58 diz assim, ó. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Pode ler, Wanderson. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A minha alma está profundamente triste.
Em outras versões, se não me engano, vai dizer está angustiada até a morte. Jesus era um ser como nós, como qualquer ser humano naquilo que nós acreditamos, que possui um corpo, uma alma e um espírito, como diz aqui em Mateus 27, 50. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o espírito. Ou seja, Jesus era um ser humano como nós, que nasceu, cresceu, teve fome, sentiu tristeza, chorou, teve angústias, que possui um corpo, uma alma e um espírito. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Estamos caminhando aqui já para a conclusão. A gente tem que sempre dar uma olhada, porque a gente organiza algo aqui no nosso caderno, mas espero que não esteja atrapalhando os irmãos. Vamos lá, prosseguindo. Deixa eu ler algo aqui para os irmãos. Portanto, a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferenciava da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. É isso que eu estou dizendo, para que a gente perceba uma coisa muito importante. Ele era possuidor de uma natureza humana, uma natureza divina. Porém, na natureza humana, Jesus não experimentou o pecado, como a lição bem coloca aqui. Quer o pecado original, todo ser humano, Davi já diz isso de forma bem clara, né? Todo ser humano tem pecado, né? Aquele que não peca, a Bíblia diz que se faz mentiroso. Porém, Jesus como ser humano não pecou. Jesus era santo, Jesus era puro, né? Ele na representação, ele é o nosso cordeiro, o cordeiro sem mancha. Então, como ser humano, ele tinha todas as coisas que se fez semelhantes a nós, menos em relação ao pecado, porque Jesus não pecou. De forma alguma, Jesus foi pecador. Para a gente entender sobre essa questão, todo esse propósito daquilo que Deus fez, Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e o versículo 5, os irmãos podem ler aí depois com calma. Gálatas capítulo 4, do versículos 4 e 5, vai dizer que Jesus nasceu na plenitude. Então, como eu estava dizendo, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? O que seria isso? Deus preparou todo um pano de fundo para que seu filho viesse a essa terra e cumprisse o propósito que ele mesmo já tinha estabelecido. E aqui eu coloquei no quadro, ele utilizou de 3 nações para que isso fosse feito: Israel, a Grécia e Roma. Historicamente, né, a plenitude dos tempos aponta para isso. Deus, na sua presciência, levantou 3 povos e culturas a fim de preparar o mundo para a chegada do seu filho. E o que seria isso? Por que Israel? Porque além de ser a escolha de Deus, a aliança que Deus havia feito com Abraão, e a partir dele formar uma grande nação, vem Israel. No ministério de Jesus, após o seu surgimento, a sua pregação, até mesmo quando ele é assunto aos céus, os discípulos vão dar continuidade na pregação da palavra, do evangelho que Jesus tinha iniciado. E aí os irmãos vão ver que a sinagoga é muito importante. Então Israel é importante aqui, primeiramente para a escolha de Deus para com o seu povo, e as sinagogas espalhadas pelas nações. Em muitas ocasiões Jesus vai para as sinagogas para pregar. E isso também é presente quando os discípulos fazem a mesma coisa. Leia Wanderson, Atos capítulo 18, versículo de número 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Deixa eu ler aqui Atos também 3 e 5, olha o que diz. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Então, o povo de Israel, a nação de Israel foi muito importante nessa questão, né? A preparação, o pano de fundo, a plenitude dos tempos em relação a Jesus. A palavra é anunciada com mais rapidez, velocidade.
e alcançou a proporção que alcançou devido a isso. Ou seja, tudo estava preparado por Deus para que Jesus viesse. E a Grécia, por intermédio do seu idioma, né, a sua filosofia, o exame natural das coisas, né, pela luz da razão, isso também favoreceu a vinda, não a vinda de Jesus, mas a sua palavra, a sua pregação, o seu ministério, o propósito de Deus. Eu pediria que o Wanderson lesse aí Atos, capítulo 21, versículo de número 37. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Por que isso? Porque o grego era a língua universal. Viram aí que quando Paulo solicita a palavra, o guarda lá que estava ali vigiando ele, cuidando dele, pergunta se ele sabia o grego. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja a importância, né, dessas nações na vida de Jesus. E aí, Roma. E por que Roma foi importante? Por suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Como eu disse, tudo estava preparado para que com rapidez a pregação fosse feita, com rapidez o evangelho fosse pregado. Wanderson, pode ler Atos 25, do 10 ao 12. Atos capítulo 25, do versículo 10 até o versículo de número 12. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo alguns aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algo agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que este me acusam, ninguém me pode entregar a eles apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Isso está falando sobre as leis do Império Romano, da nação de Roma. Então, irmãos, como diz Paulo aos Gálatas, a plenitude dos tempos, a vinda de Jesus não teria como vir um momento tão bom, tão específico. Deus é maravilhoso. Ele já tinha definido tudo até para a vinda do seu Filho Jesus, o Cristo. Jesus, ele é apresentado ao mundo aqui, em Israel. Algumas coisas em relação à sua vida, ele viveu em Israel, sobre as leis de Moisés, as leis que regiam, os irmãos bem sabem, o povo judeu, e as leis de Roma, que era o império dominador da época. Ele teve uma educação harmônica, perfeita diante de Deus, dos homens. Os irmãos conhecem e sabem que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, né? Isso está em Lucas, capítulo 3, versículo de número 23. Se os irmãos depois puderem ler, vai esclarecer. E aí, nós chegamos até o tópico de número 3. Jesus, o homem perfeito. Estamos falando aqui da sua humanidade, da sua natureza divina, e nós chegamos até o último tópico, é o último tópico dessa lição, Jesus como homem perfeito. Eu torno a repetir, ele era semelhante a nós, irmãos, mas também ele não era pecador. Ele era semelhante a nós, mas não pecador. Ele foi semelhante a nós em tudo, menos em relação ao pecado. Por exemplo, eu poderia citar aos irmãos o que aconteceu lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 4. O que acontece? Jesus, ele estava jejuando, e aí ele é tentado pelo diabo. Né? Os irmãos conhecem esse texto. Ele foi tentado, porém ele não cedeu. Jesus não usou da sua divindade para suprir suas próprias necessidades. Jesus foi um homem perfeito. Veja que na tentação ele não transformou as pedras em pães, embora ele estava com fome.
Por exemplo, como eu já citei aqui em João capítulo 4, ele espera a mulher vir para ele pedir água. Ele não usou de nenhum de seus atributos divinos para fins próprios. Muito pelo contrário, Jesus realizou todas as obras que ele fez para beneficiar os outros, não a si mesmo, né? E isso nós podemos perceber na Bíblia Sagrada. Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo de número 21. Todo milagre, irmãos, que Jesus realizou foi em favor das pessoas que o procuravam. Como eu disse, ele não usou de nenhuma dos seus atributos divinos ou em nada da sua divindade para benefício próprio. Pode ler. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Olha aí, o que ele fez em favor dos outros. Quando todas as pessoas que chegavam até ele, com alguma situação adversa, com alguma dificuldade, com um problema, com alguma doença, os irmãos vão ver ao longo dos evangelhos que Jesus cura. Em algumas passagens, os irmãos vão ver que Jesus chega a determinadas localidades onde possuía muitas pessoas enfermas e doentes. Jesus curava a todos. Então Jesus fez uma grande obra em favor das pessoas que precisavam. Mesmo sendo Deus, né, nós já lemos isso. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora ele possuísse a divindade em si mesmo. Mas ele não quis isso para ele, muito pelo contrário. Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele realizou muitos milagres para que a obra de Deus fosse realizada e nunca para seu próprio benefício. O que nós podemos ver também no subtópico aqui de número 2, que Jesus ele é o último Adão. E por que o último Adão? Nós sabemos que Adão foi o homem criado por Deus, o primeiro ser humano, que Deus formou lá do pó da terra e colocou ele lá no Jardim do Éden. Nós conhecemos bem a história e sabemos que Adão ele peca, né, juntamente com a sua esposa. E ali, irmãos, ele quebra o elo de relacionamento com Deus. Ou seja, através de Adão, todos nós nos fizemos pecadores, porque o pecado entrou na humanidade. A Bíblia deixa isso bem claro, que por um homem o pecado entrou no mundo. Este homem foi Adão. Em contrapartida, Jesus ele é o último Adão, por quê? A humanidade foi redimida através de Jesus. A humanidade entrou em decadência por Adão, e a humanidade foi redimida através de Jesus, o homem perfeito. Vamos ler 1 Coríntios, Wanderson, capítulo 15, versículo de número 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Apenas uma observação, eu já falei isso aqui para os irmãos da nossa igreja, eu quero falar também para os irmãos aqui. A Bíblia não fala o primeiro e o segundo Adão, a Bíblia fala o primeiro e o último Adão. Por quê? Porque depois dele não vai vir outro. O diabo vai tentar usurpar isso para querer idealizar o anticristo como ser humano perfeito. E nós sabemos que o ser humano perfeito foi Jesus Cristo. Não vai ter outro. É por isso que não tem o primeiro, o segundo, para que não haja o terceiro. A Bíblia fala que existiu o primeiro Adão e existiu o último Adão. E o último Adão, na pessoa de Jesus, aquele que redimiu toda a humanidade. Né? A salvação da humanidade está na pessoa de Jesus, aquele que redimiu a natureza humana. A natureza humana, a humanidade só não é um fracasso justamente por causa de Jesus. Ele redimiu a humanidade e é por isso que nós estamos aqui hoje. A ira de Deus não caiu neste mundo por causa da vinda do seu Filho Jesus, o verbo que se fez carne, e através dessa natureza que ele possuía humana também, ele redimiu a todos nós. Então ele é o último Adão, porque depois dele não vai haver outro. Em Apocalipse ele fala, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para deixar bem claro, irmãos, ele redimiu a humanidade. Por quê? Porque ele não pecou. Jesus não teve pecado. Embora dotado de uma natureza humana,
ele não estava sujeito ao pecado, ou seja, Jesus ele não pecou. E Jesus ele foi perfeito em tudo, irmãos, em todas as coisas. Perfeito tanto no seu falar quanto no seu agir. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 24. Leia pra gente, Wanderson, por gentileza. 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, Jesus, ele na sua humanidade, embora estivesse sujeito ao pecado, sujeito eu falo no sentido de, na sua natureza humana, como nós, porém ele não pecou. Jesus ele não se fez pecador, porque na sua boca não havia engano. No seu agir, Jesus ele não devolvia conforme as pessoas o tratavam, muito pelo contrário. Ele não se deixou ser influenciado pela ira, pela cólera, pelo pecado, pelas influências do que estava ao seu redor. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a tudo isso. E muitas das vezes nós cedemos às nossas inquietações, à nossa inclinação natural ao pecado por sermos pecadores. Mas Jesus não. Como ser humano, ele foi perfeito em tudo. E a partir disso, irmãos, se tratando desses pontos, de tudo isso que a gente já vem falando aqui nessa aula, Jesus é o nosso modelo perfeito. Como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Jesus, como homem, é alguém para nós nos espelharmos e termos como modelo. Porque se a gente olhar talvez para alguém, a gente pode ver erro. Olhar para outro, a gente pode ver falhas. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente não vai ver nada disso. Porque ele é simplesmente perfeito. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa referência. Portanto, se nós continuarmos olhando para ele, nós vamos achar nele perfeição. Nós não vamos ver nele defeito, nós não vamos ver nele coisa que nós vemos em seres humanos, como nós, como eu, que estou sujeito a tudo isso, como você. Não, Jesus ele é diferente. Ele é o nosso modelo perfeito. Paulo, certa feita, disse, olhe para mim, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, olhem para mim, porque eu também tenho um modelo. O meu modelo é perfeito. O meu modelo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema desta aula, o tema desta lição, Jesus Cristo, o homem perfeito. Em resumo, a gente viu quem ele era, onde ele estava, presente na criação, já foi anunciado, foi profetizado, encarnou, esteve entre os homens numa natureza humana, como nós, como eu, como você, cumpriu todo o propósito estabelecido por Deus. E aí, hoje nós estamos aqui falando desse Jesus que é simplesmente perfeito. O tempo não falta, até faltaria para que nós falássemos a respeito da sua pessoa. Mas eu quero deixar para você, como eu já iniciei dizendo, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, procure estudar, aprender e meditar mais a respeito da pessoa de Jesus. Como eu digo e torno a repetir, a fonte da vida, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o Rei, o Messias, aquele que se fez carne, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus que eu estou falando. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Devido ao tempo, a gente não pôde falar outras coisas que pretendíamos, mas é assim mesmo. Até na nossa escola aqui, às vezes falta tempo.
Mas isso os irmãos podem ler, podem meditar, podem estudar. Nós estamos ainda adaptando algumas coisas à nossa primeira aula, mas com certeza nós faremos de tudo para tornar melhor cada vez mais, para que a nossa estrutura aqui seja da melhor qualidade para abençoar a sua vida, como eu creio que abençoou. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, abençoe a igreja, abençoe a sua vida, qualquer um que estiver vendo esse vídeo, vendo essa aula, que os irmãos possam ser abençoados e enriquecidos pelo poder da palavra. Quero encerrar com uma oração, que Deus possa abençoar você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor realizou, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos deu de ministrarmos, Senhor, e falarmos a respeito da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha estar conosco, abençoando, que tudo quanto foi falado, Senhor, fique em nosso coração, que nós possamos entender, Senhor, e absorver tudo isso que nos foi dito, para que o Teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, que o Senhor continue conosco, é o pedido que nós fazemos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Deus abençoe, irmãos.